Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez. Eu, Cláudio Carvalho, para quem não me conhece, é treinador de pessoas, pai de dois filhos, trabalho com desenvolvimento humano. Então, nesse projeto incrível de desenvolver a paternidade, de desenvolver o homem para ser um pai melhor, para ser uma pessoa melhor, para ser um exemplo melhor para o filho. E hoje, junto com o Lucas, vamos falar sobre castigo e punições. Apresenta aí, Lucas. Fala, galera, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Basualdo, sou do blog Sim Sou Pai, falo sobre paternidade há algum tempo já, tenho grupos, temos sites, temos tudo, né? Temos roda de conversa, e aí o Clauber é uma espécie de mentor dos nossos grupos, né? O professor. Eu falo sobre a parte mais empírica, a vivência, e o Clauber sempre traz as partes mais técnicas e também, obviamente, de vivência, né? E aí hoje é um assunto que sempre é tabu nessas rodas de conversa. A gente teve até já entrando nesse ponto, a gente teve na nossa última roda de conversa, que foi última presencial, né? A gente teve um pai que era justamente ao contrário, já abrindo o meu ponto de vista, eu acho que castigo e punição, bater e tudo mais, dependendo da situação, o castigo pode ser e dependendo do tipo de castigo também, né? Mas esse pai, ele tem o pensamento que muitos pais têm, não sei se você que está vendo tem, eu fui criado assim e deu certo, e vou criar o meu filho assim, e não tem nada errado nesse pensamento, né? Mas a gente tem que pensar o que eu deu certo. Tu bater no teu filho e tu ser autoritário ao ponto de tipo estar num exército, pode ser que tu crie um filho que saiba cumprir regras e cumprir normas. Mas será que é isso que a gente precisa agora para esse novo futuro? Será que é uma pessoa que somente sabe, ela pode ser inclusive uma pessoa sem a proatividade que a gente comentou já em uma conversa, porque ela segue regras, ela segue padrões. E aí, se tu segue regras e segue padrões, tu tem uma grande possibilidade de ficar na média das pessoas, né? Tu ser uma pessoa, parece forte, mas o medíocre, né? Medíocre é a média. Tu tem a tendência de ser a média porque tudo que tu tentou sair, tu foi punido e tu foi castigado e tu foi. Então, esse pai na roda de conversa, de novo, não tem certo, não tem errado. Cada um cria do jeito que acha correto, a gente só está passando as consequências que pode ocasionar isso. E a nossa visão, né? A gente estuda, a gente tem experiência, a gente conhece bastante, tem encontros com outros pais, tem bastante troca, estudamos bastante para se desenvolver. Então, esse pai, ele batia no filho, ele, já bati, já dei tapa, já dei, e até hoje está tudo certo. E a gente pensa, será que está tudo certo? Será que essa criança está tudo certo? Porque passa a tua visão aí para não falar, Lucas, depois a gente segue o assunto. Pois é, na verdade eu estava pensando sobre isso, né? Até a gente gosta de falar sobre mercado de trabalho sempre, né? Fazer uma alusão, porque parece às vezes muito mais palpável, né? Essa questão profissional, a gente consegue aplicar um pouco mais. E aí depois traço para o ambiente familiar. Então, se a gente cria uma pessoa que só sabe obedecer, nunca vai ser, por exemplo, um chefe. Nossos filhos nunca vão ser chefes, porque eles não têm proatividade, eles não têm pensamento crítico, né? Eles foram ensinados a serem obedientes no sentido de obedecer uma ordem, simples assim, sem senso crítico, sem senso de pensamento, sem proatividade. Acho que até num dos vídeos eu falei sobre a minha filha, por exemplo, eu ter pedido para ela guardar os brinquedos, ela arrumou a cama. E na minha visão a cama ficou uma porcaria, né? Só que eu poderia ter criticado ela. Cara, tu arrumou a cama, ficou uma porcaria, que saco. E na verdade ela teve uma proatividade. Então, se eu ficar na questão da ordem, o que eu faria se fosse diferente? Eu diria, arruma o quarto. Ela arrumaria os brinquedos, né? Pedi para ela arrumar os brinquedos, na verdade. E aí, se ela arrumasse, como ela arrumou de qualquer jeito a cama, porque ela é pequena e tá aprendendo, se eu xingar ela, dizer, arruma a cama igual a tua cara, tá uma porcaria, vamos arrumar isso do meu jeito, do jeito que eu quero. Então, olha o tipo de entendimento que eu tô dando para ela. Ela não pode ser proativa, ela não pode ter um jeito próprio de fazer as coisas, e ela não pode se desenvolver, né? Porque foi o senso crítico dela se desenvolver, dela querer arrumar a cama por fazer parte, por ver ali, por o seu exemplo é arrumar a casa comigo.
né? Mas se eu corto isso, ela nunca mais vai arrumar, não. Meu pai pediu para arrumar os brinquedos, não para arrumar a cama. Eu vou fazer só isso. Não, meu chefe pediu para comprar 1 quilo de abacaxi. Não vou pesquisar o preço também de outras frutas mais baratas, eu não sei. Tô com o fogão ali, se foi uma linha que caiu, peraí. Toca a ficha, toca a ficha. Aí, com sítio, essas coisas, acontece isso, gente. Então, a gente... Perdi a linha do raciocínio, a gente tá falando sobre o quê? O comunicador. Sobre castigo, né? Tu tira a Isso, proatividade se a gente poda, se a gente castiga, da proatividade. né? Eu vejo como a gente cria bloqueios, né? Bom, eu não vou fazer isso porque certamente eu vou ser castigado. Se eu sair da linha no sentido crítico, no sentido de fazer algo novo, eu vou ser castigado. Porque quando a gente castiga, não adianta, e eu quero que vocês pensem agora, é impossível a gente castigar só quando o filho está no sentido de errado, está no aprendizado. Quando a gente tem o hábito do castigo, a gente castiga por qualquer coisa. Falou um pouquinho mais alto, a gente castiga. Falou algo que a gente não gosta, a gente castiga. Derrubou o copo de água, a gente castiga. Né? Sendo que a gente sabe, ou deveria pelo menos entender, que a criança está no processo de desenvolvimento. E eu tenho hoje 27 anos. A Júlia nunca teve 5 anos, ela tem agora 5 anos. Ela nunca teve 6, ela vai ter. Então, eu vou querer que ela haja com 6 anos como se ela tivesse noção como é agir com 6 anos. Ela não tem. Preciso ajudar ela nesse processo. Não só castigando, podando, cortando. Porque a gente acha que a criança ela tem que ser os nossos padrões. E a gente, né, a gente levou um tempo para chegar nesse processo. Ou, por exemplo, nossa mãe, né? Quantas vezes eu vou ter que falar tal coisa? Várias. Porque para a gente aprender, alguém se dispôs a nos ensinar, né? No sentido de falar, por exemplo, a alfabetização. Repetido. A professora não nos põe de castigo. E como que a gente aprende? O professor nos ensina. E como é que a gente aprende? Sem ter castigo. A escola não tem castigo, gente. Não tem. Tem uma avaliação. E ainda assim não é castigo. E tu ainda tem mais chances. Tem recuperação. Aí tem mais chance que o professor te dá trabalho. Então, por que dentro do sistema de escola, vamos colocar assim, né? Os nossos filhos aprendem e a gente não quer ter paciência, a gente quer largar no colo dos outros aí. Acho que esse é um debate para outra hora. Mas porque a gente não quer ter paciência para ensinar se os professores têm, não castigo, os nossos filhos aprendem. Que diferença que tem dos nossos professores para nós? É o mesmo cérebro, tem os mesmos braços, 2 pernas, ou não tem, né? Para quem é deficiente, enfim. E aí a gente fala nesse âmbito da proatividade, das crianças quererem fazer um pouco diferente. E aí a gente vamos olhar pelo outro ponto também, que a criança está sempre nos testando. Né? Ela está nos testando o ambiente, porque é tudo novo para ela, e testando ela. Então ela está sempre testando. Um laboratório gigante. Exato, ela está sempre testando. E aí testa limite, testa paciência, testa, obviamente, sem saber isso, mas ela está testando. E aí, se a criança nesse teste, a gente é exemplo para tudo, né? A gente está sempre sendo observado. E eu já falei em alguns vídeos, eu sempre levo que o meu filho está me olhando sempre, mesmo quando ele não está me olhando, eu sempre lembro, se eu fizesse isso aqui, será que eu estaria passando um bom exemplo para o meu filho e para tudo na vida. Então, a gente está sempre sendo observado. Dependendo da atitude que a gente tem, uma atitude, a gente já comentou também sobre explodir, sobre perder a cabeça, dependendo da atitude que a gente tem, a gente está passando esse exemplo para o filho. O nosso filho, por exemplo, sei lá, fez alguma coisa que não devia, sei lá, chutou uma bola, quebrou um vaso, sei lá. É uma atitude, é um momento complicado, porque ali, como eu acho que eu li em algum lugar, não me lembro qual é a referência agora, mas os momentos mais difíceis é onde são passados os maiores ensinamentos. Então, tu tem uma situação complicada, porque, digamos, passou do limite, digamos assim, e a criança vai perceber como é que tu vai agir naquela situação. Se tu tá calmo, tu tá explicando, tu tá acolhendo ali, porque a criança, obviamente, não fez por gosto de quebrar um vaso. Então, não tem ainda todas as suas habilidades cognitivas desenvolvidas e tudo mais. Então, a criança derrubou, quebrou o vaso, e aí como que ele vai agir? Como que tu vai agir? A criança vai perceber isso, né?
quando ela estiver num momento semelhante, num momento de tensão, ela tende a seguir como tu fez. E se ela seguir como tu fez, tanto na vida pessoal dela como na vida profissional, quando acontecer alguma coisa, será que vai estar legal? Será que vai ser uma atitude positiva? Então, e além desse ponto, quando a criança, a gente fala muito de malcriação, digamos assim, pode estar sendo mal criada, não sei se aí onde você está vendo tem esse costume dessa fala, mas aqui tem bastante. A questão de bater, infelizmente, nunca precisei e não pretendo bater no meu filho, não pretendo mesmo, porque se a gente for ver em termos de proporção, ele é uma criança meu filho tem 3 anos, uma criança de 3 anos, ela fez alguma coisa errada, e aí, a questão do desenvolvimento do cérebro, né, tem muito mais emocional do que razão, então ainda não consegue muita coisa definir, obviamente, dependendo da idade, e aí ela fez alguma coisa errada e tem uma pessoa que tem, sei lá, 1 metro e pouco maior, mais que ela, não sei quantos quilos, uma coisa muito mais gigante na frente dela, e está batendo nela. E aí, além disso, além da covardia que existe, e aí se você concorda ou não concorda, é o meu ponto de vista, além da covardia que existe, que ensinamento que tu está passando para o teu filho nesse momento. Eu já falei em alguns vídeos, a gente sempre conversa, embora felizmente as conversas quase sobre esse tipo não existem mais, a prática, né, o hábito, que tipo de ensinamento tu está passando para o teu filho nessa situação? E aí, se teu filho fizer alguma coisa errada e tu vai lá e castigou e tapa, que tipo de ensinamento tu passou? O que tu está ensinando para ele? Tu está ensinando que se ele fizer alguma coisa errada, vai vir alguém muito maior que ele, vai bater nele? Se ele estiver num ambiente de trabalho e ele fizer uma coisa errada, vai vir alguém e vai punir ele? E aí a gente volta na questão, tanto estando na proatividade quanto alguma coisa que fez errado, de podar isso. De podar, se eu fizer alguma coisa diferente, é uma coisa que eu ainda não sei fazer. Pode ser que eu erre. Só que se eu errar, vai vir alguém me punir. Então eu vou tentar, né? Não vou tentar, porque eu vou ser punida. Se eu errar, eu vou ser punida. Então tu começa a podar muita coisa. Com a minha visão de bater, castigo e punição, ela tem o bater para mim esquece, né? Não faz parte do meu repertório de educação, digamos assim, de exemplo, né? Mas o castigo e punição ele tem que ser muito limitado e com uma atenção muito grande. Está passando Até um castigo. falando sobre isso aí falando sobre essa questão da visão do castigo, né, do cara que tem 1 metro e 2 metros, vamos por assim, né, para a criança ela exagera. A gente pode ter 1,70 m, a criança vê 2,5 m, ela tá vindo de baixo. Vamos fazer uma reflexão aqui no sentido prático, né? Quando o seu filho quebrar algo, e eu já fiz isso, quando seu filho quebrar algo, antes de você falar algo, antes de você repreendê-lo, primeiro olhe para ele a reação. Olhe que reação ele vai ter. Porque, por exemplo, a Júlia já quebrou algo. Hoje a gente tem um diálogo totalmente diferente. Obviamente, eu não sou um pai perfeito. Eu fui me aperfeiçoando, mudando algumas visões. Eu não bato na Júlia. Sempre conversei com ela. Já cheguei a gritar com ela. Hoje eu não gosto muito também, não concordo. Mas é uma visão minha. Então eu não pratico. Né? Aquela coisa, o que eu não quero para mim, eu não faço para mim, eu não faço para minha filha. Isso são visões. O Cláudio tem uma visão dele. Eu não sei se está desse lado ou está desse lado. O Cláudio tem a visão dele. Então, por exemplo, eu já percebi, eu já analisei assim, né? Quando a Julia quebra algo, eu fico olhando. Porque se a reação dela for de pavor, significa que quando ela é repreendida, ela não tem nenhum suporte de ensino. Ela tem medo. Ela tem muito mais medo. E se a reação dela foi de pavor, a responsabilidade é tua e da Thaís, né? Que passaram isso para ela. Exato, não é dela. Não é o pavor porque quebrou, não. É o pavor porque vai vir alguém que vai me bater. Entende? E aí aquele pavor gera angústia, gera medo, gera várias coisas. A gente sabe que muitos jovens crescem depressivos, com problemas. A gente sabe que o número de suicídio tem aumentado muito, inclusive por causa dessa questão do ensino um pouco mais agressivo. Aproveitando esse que é um dado muito importante,
Será que eu não vou achar? O número subiu absurdamente de... Aqui, ó. É o livro Inteligência Emocional, a Arte de Educar Nossos Filhos. Daniel Goleman tem o prefácio dele. E ele fala as estatísticas. Nas últimas décadas, o número de homicídios entre adolescentes quadruplicou, o número de suicídios triplicou e o de estupros dobrou. Então, por que isso, né? São crianças, a gente volta na questão de inteligência emocional, né? São crianças que não sabem lidar com inteligência emocional. E aí eu até, essa questão que você falou de quebrar alguma coisa e ter uma punição, eu escrevi até um artigo sobre isso, que isso são pequenas coisas, né? Meu filho, faz pouco tempo, eu estava na cozinha lavando a louça e aí ele tava tem uma garrafinha de água, toma bastante água, um exemplo, né? Tomar água, tome água. Ele tava com a garrafinha, ele botou em cima da mesa e aí ele bateu e derrubou. E aí os exemplos, né? Os ensinamentos. Ele foi lá na cozinha, assim, pai, virei água, virou no sofá, virou no tapete, virou na minha cadeirinha. Filho, tu tá bem? Te machucou? Não. Então vamos pegar o pano, vamos lá limpar. Aí o que é? Ele teve um pequeno erro, ele foi lá e pediu ajuda daquele erro. Por quê? Porque ele se sente acolhido. O pai e a mãe, eles estão no controle da situação. Se der alguma coisa errada, porque é tudo novo para eles, né? Se der alguma coisa errada, eu sei que eu posso contar com meu pai e com a minha mãe. Agora vamos ver diferente. Ele tá lá com a garrafinha, ele bateu na garrafinha e derrubou. Se tivesse um tipo de criação diferente, que ele fosse punido e castigado por muita coisa antes de ser acolhido, a gente não está dizendo para a criança fazer o que quiser, né? É inteligente, entende o limite, né? Se ele fosse castigado sempre que ele derruba, que ele quebra, o que ele ia fazer? Ele ia fazer o máximo para esconder aquilo. Porque se eu contar para o meu pai, ele não vai me ajudar. Se eu contar para o meu pai, ele vai me bater, ele vai me botar de castigo, ele vai me punir. E a gente está falando de derrubar uma garrafinha. E derrubar uma garrafinha é um problema muito grande nessa idade. E aí os problemas e os conflitos, eles vão aumentando conforme a idade, né? E aí, quando teu filho tiver com 15, 16 anos e ele errar em algum momento na vida, ele não, se ele foi criado desse jeito, ele não vai te pedir ajuda, porque tu não vai acolher ele, tu vai lá punir ele. Ele não tu não tá como um amigo dele que tu vai ajudar ele. Não, tu vai lá punir. Sei lá, peguei um brinquedo, sei lá, peguei uma mochila de alguém, pai, bati em alguém, ele não vai te pedir ajuda, ele vai esconder, porque ele foi criado dessa maneira, né? De se ele falar para ti, tu pune ele, tu vai lá, tu briga com ele, tu bota de castigo e tudo mais, tu não ajuda. Então a gente fala nos pequenos erros e quando a gente vai fazendo isso vai ficando macro. Os grandes erros ele também não vai te contar. Então, sabe que na verdade falando sobre isso, sobre pequenos erros, quando eu busquei a Júlia, nós sentamos para conversar. A mãe dela ela pediu que a gente precisava conversar um pouquinho com a Júlia, porque a Júlia estava mentindo muito. E aí é aquela coisa, aqui em casa ela mente, mas eu falo com ela e ela fala a verdade. Lá na mãe dela, ela tem uma criação um pouco diferente da minha. Tinha, na verdade, até eu também vou falar sobre isso agora. E então ela mentia e ela escondia as coisas, escondia os erros, por quê? Por medo de apanhar da mãe dela. Porque a mãe dela tem uma visão diferente da minha. Eu não bato. Mas eu sempre falei para ela, ó, a tua mãe, as coisas são diferentes, a tua mãe te bate. Eu não tenho o que fazer lá na casa da tua mãe. Então tu precisa ter as mesmas atitudes que o pai te ensina aqui, tem que ter lá na tua mãe. Que eu acho que a tua mãe vai gostar. E aí ontem não, né? No dia que eu busquei ela, a gente conversando, ela falou, ó, tu precisa conversar com a Júlia, porque a Júlia mente aqui em casa, eu não gosto de mentira. E era uma coisa bem simples, assim, né? Porque ela deu um doce para a Júlia comer, a Júlia não gosta de morango, mas a mãe dela disse, ó, se tu vai pegar esse doce, vai comer todo, inclusive o morango. A Júlia disse, não, eu como morango, e escondeu o morango dentro do armário. A mãe dela foi achar, tipo, 2 dias depois, podre o morango, entendeu? Que é um erro pequeno, mas ela não encontrou suporte para falar para a mãe dela. Só que daí eu conversando, o que eu descobri? A mãe dela parou de bater nela também. Então, o que eu tentei mostrar para ela, ó, filha, tua mãe parou de bater? Ah, parou. Pois é, olha que legal, a tua mãe tá fazendo a tua educação e a tua criação igual lá em casa. O pai não conversa contigo? Conversa. Tu não fala quando as coisas estão certas e erradas para mim? Fala. Por que tu não faz isso agora com a tua mãe também?
a tua mãe tá mudando um pouco, tu também tem que dar. Agora as coisas vão progredir de uma forma diferente. Tu não pode mentir para tua mãe, ela é tua amiga. Tu não pode mentir para ela. Tu tem que falar, mãe, eu não gosto de morango. Devolve o morango para ela. Pode parecer algo simples, né? Mas a gente está criando uma conexão para que quando houver coisas grandes, com danos grandes, ela encontre o suporte na mãe dela. Exato. A gente fala Não de, tem aquela coisa, lá no meu pai, eu vou contar para meu pai. Não, é os dois são suporte. a gente fala o pai amigo e mãe amiga. Claro, né? De novo, se é inteligente sabe que tem um limite. Pai e mãe, eles têm que ir ajudando a criança no caminho, né? Mas quando tu tem algum problema, pega a sua vida aí, quando tu tem algum problema que tu precisa dividir com alguém, com quem que tu divide esse problema? Normalmente é com o teu melhor amigo. E se tu tiver um pai e a mãe amigo nesse ponto, tu divide isso com eles, né? Tu vai pedir ajuda, e além de ser amigo para a criança e por um bom período da vida, são quem está no comando, no comando, são aquelas pessoas que estão no comando. Então, Porque para quem tem adolescente, a gente sabe que alguns pais nos acompanham e tem adolescente, se os pais não forem o elo de suporte, né, um elo de zero julgamento, né, o ensino, ele não tem julgamento, porque da porta para fora já tem julgamento. Então, se os nossos filhos, já na questão dos adolescentes, de 10, 11 anos para cima, eles cometem algo que a gente não concorda, a gente tem que falar, a gente tem que ensinar. Porque se ele fizer essa mesma atitude na escola, no trabalho, enfim, no estágio, ou em qualquer outro lugar, lá fora é um julgamento extremamente pesado. Né? E aí a gente tem que entender, ou nós seremos suporte, porque que hoje nós vamos falar sobre a questão dos jovens estarem na criminalidade, porque eu trabalho em comunidade. Eu vivo isso, eu posso falar. Tá? Muitas vezes, e isso é cientificamente, historicamente, politicamente comprovado, que o jovem ele encontra no tráfico, ele encontra nas pessoas com um histórico negativo e ruim, um suporte que eles não encontraram na família. Porque a família ou não está presente, ou não tem a família, né, a ausência do pai, a ausência da mãe, ou pelo oposto, porque o pai era muito agressivo, a mãe era muito agressiva, não compreendiam, não conversavam, e aí o que acontece? Não, vem cá, eu te entendo. Chega aqui, eu te entendo. Não tem julgamento, vai educar, mas vai educar com outro propósito. Então, parece extremista. Nossa, se eu bater no meu filho, se eu não souber educar meu filho, se eu não souber falar com meu filho vai ir para o crime, meu filho vai virar bandido. Não estamos falando nisso, mas há uma hipótese. E eu, em comunidade, eu vejo isso diariamente. Crianças que não têm... Esse Eu posso falar. Esse é o Você ponto, tem que não. entender. Eu vivo isso diariamente. Não é um para um, assim, né? Se tu fizer isso com teu filho, ele vai pro crime. Não, mas as pessoas que foram pro crime, digamos, e foram para um caminho diferente, existe uma enorme tendência, quase a maioria, não tiveram isso dentro de casa, não tiveram com quem conversar. E a gente fala muito sobre a questão do desenvolvimento do pai, né? A gente só vai conseguir agir dessa forma se a gente agir interno, né? A gente é movido por quatro sentimentos, né? Então, quando tu age de alguma maneira, teu filho derrubou e tu agiu de alguma maneira, pode estar internamente, pá, eu já, sei lá, vamos voltar, derrubou uma garrafa, quebrou um vaso. Pô, eu falei diversas vezes, pá, que é isso? A raiva, tu tá com raiva. E aí tu tem que saber gerir essa tua emoção, né? Se tu conseguir gerir a tua emoção, tu não tá naquele automático. Pô, eu tô sentindo raiva. Por que eu tô sentindo raiva? Eu tô sentindo raiva porque eu já falei isso várias vezes, e ele continua a falar e bateu de novo. Cara, mas ele é uma criança que ele tá aprendendo muitas coisas. Pode ser que tenha feito nesse momento por arte, digamos assim, que a gente faz, né? Foi lá e fez uma arte, fez uma malcriação, digamos assim, mas é uma criança, ainda é uma criança. Claro, a gente tem que ir colocando limites, mas a gente não tem que estar podando, né? A gente não pode estar podando, porque a gente pode estar, no início, a gente vai estar podando uma criança que vai se tornar obediente, como tu falou, por pai autoritário e tudo mais,
E essa obediência é muito mais pelo medo do que pelo respeito. Ah, o fulano me respeita, o fulano nem me responde. Pô, que porcaria, né? Que bela porcaria tu tá fazendo com teu filho. Desculpa se tu pensa assim, mas que bela porcaria tu tá fazendo com o futuro do teu filho. Tu tá botando na pessoa que ele tem que confiar, na pessoa que ele tem que ter uma maior confiança para contar o que for, ele tem medo. Cara, ele vai buscar ser acolhido ou pela mãe ou fora. Isso não é amor, isso é medo. Então a gente tem que ter essa separação, né? Sempre teve culturalmente, né? O pai era o cara que isso cultural, né? Que era o controle total da casa, que ele não dava porque estava na rua. Então a questão de amor e tudo mais lá no início não era ele que dava, era a mãe. Ele era o autoritário, né? O pai chegou larga o chinelinho do pai ali, a cadeira do pai aqui e tudo mais. Se tu continuar assim, tu vai criar filhos do mesmo jeito que era. Ah, é bom. A gente olha a quantidade da questão da gestão das emoções, né? E puxando para o ambiente corporativo, as pessoas elas são contratadas por habilidades técnicas e estão sendo demitidas por falta de habilidades emocionais. É isso que tu quer para teu filho? Tu sendo autoritário, tu está chegando nesse ponto. Tu punindo o tempo todo, tu castigando o tempo todo, tu está chegando nesse ponto. Tu está limitando a questão de gestão das emoções da criança. Tu não está gerindo a tua, tu não está passando exemplo para ele. Então, quando a gente castiga, quando a gente pune, a gente, antes de fazer isso com a criança, a gente tem que olhar para a gente. Primeiro olhar para a gente, por que eu estou fazendo isso? Ah, é um limite, mas eu tenho que mostrar limite para ele. E aí, que tipo de ensinamento tu está passando com o teu castigo? Qual é o tipo de ensinamento? Aqui, claro, ele tem 3 anos e ele vai testando, e, obviamente, né? Tudo novo para eles. E às vezes é aquele, tu diz um não e é aquela guerra, enlouquece, né? Enlouquece. Uhum. E aí o que eu faço? Eu pego, quando tem mais gente na sala, obviamente nesse momento é só nós em casa, né? Mas mesmo assim eu pego ele, às vezes se batendo, trago pro quarto. Ele, vamos conversar. Me explica o que está acontecendo. Aquela gritaria. Eu estou aqui para te ajudar. Quando tu quiser conversar, o pai está sentado aqui, ó, tá te esperando. E aquela gritaria e tudo mais. E vai indo porque a criança não sabe lidar com as emoções dela ainda. Ela tentou fazer alguma coisa e ela está frustrada. Se tu punir, tu não resolveu aquilo. Então, acolhe, conversa. O que está acontecendo? Porque eu queria, sei lá, eu queria jogar mais videogame, eu queria jogar bola, não sei o quê. O pai também quer. Mas nesse momento a gente precisa, é o horário do almoço, a gente precisa almoçar. A gente precisa fazer as coisas. Tem atividade da escola. Não, mas eu queria, então vamos, os combinados, né? A gente para de jogar agora, porque tem hora para começar e tem hora para terminar. Então a gente começou, a gente para agora, a gente vai fazer atividades, a gente vai almoçar, e depois a gente faz, pode ser? Ah, pode ser. E aí a gente volta, bastante coisa, o comunicador tá indo, né? Bastante coisa envolvida, mas a gente traz também a questão de decisão com a criança, né? Tu acolhe aquela criança errou, tu acolhe ela primeiro. Tem um pai, não sei se tu te lembra, acho que foi no nosso grupo do WhatsApp, que acho que foi lá, que a criança derrubou alguma coisa, quebrou, foi no banho, quebrou alguma coisa, parece. E aí, acho que foi o vidro do, sei lá, pode ser, o vidro do box. E a criança quebrou e a primeira reação do pai foi lá e punir, mas olha só, não sei o que. E aí quando o pai parou, me conhece, foi no grupo, né? Quando o pai parou e olhou, a criança estava extremamente apavorada porque o troço quebrou. Assim, o que eu preciso fazer? Eu preciso acolher essa criança. O que ela está precisando nesse momento? Acolher, porque ela está com medo de tudo que aconteceu. Aí pegou a criança, acolheu, tudo mais, e aí depois foi explicar, filho, isso aqui pode quebrar em ti e tudo mais. Então, como tu comentou, ver a reação da criança, né? Se a criança está com medo, tem coisas para fazer, né? Tem um ciclo para fazer. A primeira coisa é acolher. Resolve o medo da criança. Resolve, ela também está assustada que nem tu. Então, quebrou um vaso, ela também está assustada, porque é uma coisa nova, quebrou, ela sabe que não pode. Então, acolhe primeiro, depois tu explica. E sempre pensando, né, o que eu e minha esposa sempre conversamos aqui, que tipo de ensinamento tu está passando com a tua atitude. Algum ensinamento está passando. Se tu não tiver consciência... Vou trazer um tabu para os pais de meninas. Hã? Trazer um tabu para os pais de meninas, por exemplo. Porque eu na família sou o único pai de menina, todo mundo tem menino. Então, teve uma situação que eu estava no computador fazendo uma ligação e as crianças brincando, e um pouco a Júlia me cutucou. Ô pai, fulano me beijou na boca. Então, você imagina se eu parasse ali a minha reunião, na hora, obviamente, eu fiquei vermelho, e até
A cliente perguntou, tá tudo bem? Aí eu falei para ela, a Júlia beijou na boca. E olha a reação da minha cliente. Tá, seguinte, foca em mim e termina a reunião, porque tu tá nervoso, tu tá todo vermelho. Depois tu fala com ela e aí tu conversa com tranquilidade. E aí eu fingi que eu não ouvi, entende? Mas olha só, ela veio e contou pra mim. Ela falou, pai, olha só, o fulano me deu um beijo na boca, ele tá brincando de namorado lá. Porque eu sempre conversei com ela sobre a questão, ó, criança namora, criança não beija na boca. Esse tipo de brincadeira, a criança não tem que ter. E ela lembrou e foi lá e me falou. Ah, tudo bem, foi depois que aconteceu? Foi, porque aconteceu. Mas ela foi lá e me contou, pai, aconteceu tal situação. E aí, na hora, eu tive que me abster, me conter, para depois poder explicar para ela, filha, não pode brincar assim, não é legal, tu não tem idade, as brincadeiras dessa idade não são essas, tem tais consequências. Então, e aí fazendo analogia à fazenda, ou a gente tem uma grama onde os filhos podem se alimentar, ou a gente tem cercado. Se a gente não se preocupar com a grama, com o ambiente, a gente estiver só cercado, a gente não pode esquecer que o nosso vizinho tem uma grama que pode ser mais verde que a nossa. Entendeu? E eles podem querer se alimentar muito fácil. Isso eu tenho aprendido muito. Ou eu me preocupo com a grama, porque eu sei que meus filhos não vão querer sair daqui, eles têm suporte, eles têm um ambiente seguro, independente de não ter cercado. Ter muro não significa estar seguro. A grama do vizinho pode ser mais verde, a vida do vizinho pode ser mais atrativa. Então ela encontrou em mim o suporte. E eu converso sobre tudo com ela. Tem 5 anos, eu falo, filha, tal lugar ninguém pode encostar. Tal lugar é um lugar que é teu. Ninguém pode encostar. Tem que cuidar. Se acontecer algo, tem que falar pro pai. Mas imagina se ela é... Porque as crianças se tocam nesse período, né? A gente sabe. Se eu ficar só... Tira a mão daí! Não pode tocar! Meu Deus! Ela, quando acontecer, ela vai se retrair. Então, inclusive, para quem é pai de menina, essa conversa, esse diálogo, esse lugar seguro, onde não tem julgamento, não é só punição, não é só, sabe? Não é um suporte para uma menina que pode futuramente acontecer de sofrer um abuso, ela não vai contar para o pai. Talvez não conte nem para a mãe. E aí ela vai guardar. o que tu comentou de estava na reunião e não falou naquele momento, é muito. A gente já comentou sobre. Olha, eu fiquei vermelho, cara. Vocês não têm ideia. Eu fiquei vermelho na hora. Quem é pai de menina sabe. A gente vem muito naquele ponto que a gente já conversou várias vezes, né, que é o sequestro emocional. Naquele momento, se tu agisse, muito provavelmente tu estava agindo pela emoção. E as consequências podiam ser desastrosas, né? Então, aquele o respira não pira, né? Não, se calma, calma, vamos lá, vamos respirar e aí vamos tomar a melhor decisão de uma forma racional. E isso quando a gente serve pra gente quando tu tá naquele momento de explosão, aconteceu alguma coisa e tu vai punir o teu filho, tu vai brigar com o teu filho. Respira. 3 respirações. Respira profundamente, é o tempo de passar. É o tempo de passar aquele emocional e tu vai agir com a razão. Porque quem bate, quem castiga, não sei se já fez essa reflexão, né? Mas depois de tudo que aconteceu, tu pensa, será que eu precisava ter feito isso? Será que e se eu tivesse conversado? E se você não pensa assim e pune e não tem esse peso na consciência, começa a ter. Começa a ter, não estou dizendo que está certo, que está errado, mas começa a ter, começa a fazer uma autocrítica. Será que está certo isso, né? E a importância, peça desculpa e assuma erro. Porque o que eu sempre ouvi da minha mãe, por exemplo, eu ouço até hoje. Minha mãe tem 50 anos e eu ouço isso até hoje. Porque ela sempre tem razão. Os pais, eles podem e devem pedir perdão para os filhos. Pedir desculpa para os filhos. Porque é um ensinamento que a gente está gerando neles. Então, hoje, quando a minha filha, por exemplo, ela briga com o primo, acontece alguma situação, a Júlia pede desculpa. Não preciso nem ficar falando toda hora. Ela mesma vai lá, desculpa, primo, eu não quis agir assim. Por quê? Porque eu peço desculpa para ela. Quando eu faço algo que eu acho que não, que foi no momento em que eu não deveria, que eu gritei com ela ou que eu tive uma atitude que para mim não é correto, eu vou lá e digo, filha, desculpa, o pai estava cansado, o pai estava estressado, fala, o que tu precisa? O pai vai te ouvir agora.
pai não vai brigar. Fala, me desculpa, me perdoa. Então, ela também hoje tem entendimento que quando ela faz algo que magoa alguém, que incomoda alguém, que entristece alguém, ela pensa, o meu pai me pede desculpa. O meu pai é um exemplo para mim, porque ele me magoou, mas ele me pediu desculpa. Então, ele não vai repetir, porque não é só pedir desculpa, né? É pedir desculpa e não repetir o erro. É evoluir com aquele erro ali, com aquele problema, com aquela transição de educação que a gente está se propondo a ter, né? Eu fiz uma postagem há um tempo atrás, um vídeo gravado um tempo atrás, que foi justamente isso, né? Eu tive uma reação desproporcional com meu filho. E naquele momento teve a reação e logo em seguida o emocional e o racional, né? Cara, não devia ter feito isso. E aí aquilo lá foi para um trauma que eu tinha na infância que eu nem sabia. E, assim, cara, não devia ter feito isso. E agora? E aí, conversando com a minha esposa, cara, tem que conversar com ele, né? Filho, porque é uma coisa completamente diferente do que tu faz normalmente, né? Então a criança se assusta. E ele ficou assustado. E aí, de conversar, filho, eu só errei, desculpa, o pai errou por isso, eu expliquei toda a história, né? O pai errou por isso, me desculpa, o pai disse que não é para fazer e o pai acabou fazendo, o pai acabou saindo um pouquinho do controle, me desculpa, filho. E aí, e hoje, né, ele, não tem problema, pai, te desculpa, hoje ele também pede desculpa, exemplo, né? Exemplo. Mas vamos encerrando por aqui, senão a gente vamos passar o resto da noite, o resto do dia, o resto da manhã. Bom, pessoal, a gente tem bastante assunto, mas acho que o recado que a gente queria passar sobre castigo e punições, sobre bater também, a gente entrou nesse ponto. A gente falou sobre bastante assunto, mas todos convergindo para o mesmo, né? É a questão da gente trabalhar o interno, para conseguir... O externo é só reflexo do interno, né? Então, a gente trabalhar o interno, a gente tinha que se desenvolver, ser um pouco mais autocrítico nesse sentido e conseguir passar isso para os nossos filhos. Então, se tiver dúvida... A gente não está aqui para dizer assim, você está certo, você está errado, você é o melhor pai do mundo, eu e o Cláudio somos os melhores pais do mundo, né? Não, a gente está aqui para tentar dividir experiências, falar o que está dando certo, o que está dando errado na nossa vida, para que você avalie. Se você achar que é válido e começar a se transformar a partir disso, legal. Se você achar que, não, falaram balela, eu vou continuar criando meu filho assim, também é uma escolha sua. Nós não estamos aqui para julgar, estamos aqui para dividir experiências. E experiências com base em muito estudo, né? E se você não concordei com nada que vocês falaram, nos chamem porque a gente cresce muito, e aí tanto a gente quanto vocês, a gente cresce muito com a diferença, né? Se todo mundo pensar igual, a gente nem sai do automático, a gente tá todo mundo pensando igual e falando a mesma coisa. Mas se falar alguma coisinha diferente, a gente pode debater, a gente pode conversar e se não concorda, entre em contato, que vai ser muito produtivo a gente conversar e entender por que você não concorda, explicar e tudo mais, e esse bate-papo. Certo? Vamos encerrando então, e aí a gente conversa mais para frente sobre mais assuntos. Valeu. Beleza, valeu galera. Até aqui. Até mais. Pessoal, abraço.